Olá, amigos da TV Serra Norte. Voltamos de férias com mais um SN Sport. Nesse primeiro programa de 2019, Diogo Latini, nosso companheiro aqui de bancada. Diogo, muito obrigado mais uma vez. Sua palavrinha, suas boas-vindas aí pro primeiro programa de 2019. Voltando aí, né? Voltamos junto com o Campeonato Carioca, né? Isso aí. Importante a gente estar falando aqui dos clubes e prazer novamente estar podendo participar junto com você e toda a equipe da TV Serra Norte. E tenho certeza que 2019 vai ter muitas informações de futebol aí, muitas contratações. Os torcedores já estão aí, alguns times rindo demais, outros tristes que não contrataram ninguém. Mas seguimos. E começamos falando agora do Botafogo. O Alvinegro Carioca, né, que perdeu o primeiro jogo do ano pro nosso time aqui da nossa região, né? Mas jogou mal, né? O time do Botafogo jogou mal contra o Cabo Frio, perdeu de 3-1, perdeu fora de casa, né? O jogo foi em Macaé, mas o primeiro jogo do ano foi um resultado muito ruim, né, jogo. Bom, o primeiro Botafogo enfrentou a Cabo Friense, né? Esse jogo que você já disse em Macaé, o mando da Cabo Friense. Uma coisa que os clubes grandes sofrem nesse início do Campeonato Carioca é essa preparação muito anterior das equipes de menor expressão. Então, o Cabo Friense, quando o Botafogo ainda jogava no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Cabo Friense estava iniciando a pré-temporada, então um time que já vem parte física muito acima do Botafogo, e o Botafogo até abriu o placar no jogo, mas depois foi surpreendido aí com a virada por 3-1, um jogo que a Cabo Friense realmente mereceu e o Botafogo deixou a desejar em alguns momentos da partida. A gente vê um time não começou do jeito que o torcedor esperava. A gente sabe que o Botafogo é um dos times grandes do futebol carioca, mas não começou do jeito que o torcedor botafoguense esperava. E aqueles botafoguenses daqui da região que foram a Macaé assistir o jogo, infelizmente voltaram aí com essa derrota, voltaram desanimados. E um Botafogo apático. Vendo um Botafogo apático, conforme você disse, num jogo que à noite, né, no domingo à noite, o jogo que o Botafogo poderia ter feito 3 pontos na primeira rodada, mas deixou escapar. E a Cabo Friense, que não tinha nada a ver com isso, fez a parte dela e jogando em casa fez o seu dever. Isso aí. Ruim para o Botafogo, muito bom para a Cabo Friense, que não esperava esses 3 pontos, né? Geralmente quando o time pequeno joga com uns 4 grandes, ele acha um empate praticamente uma vitória, mas pontuou muito bem, começou muito bem o time de Cabo Frio, mas o Zé Ricardo ele falou que o time está passando por uma reconstrução e justifica o início ruim, essa derrota para o Cabo Friense, como uma falta de reforços. O Botafogo ele não anunciou nenhum reforço significativo e digamos que o principal reforço do Botafogo foi a permanência do Eric. O Botafogo prolongou o contrato do Eric, no caso. Na verdade trouxe poucos reforços, os poucos que trouxeram não são de expressão. Sim. Jogadores muito iguais ou parecidos com o que estavam. Na verdade isso não é reforço, é só complemento aí da equipe. E essa dificuldade no início vai ser muito grande para o Botafogo, até começar a ajeitar, botar a casa em ordem. Apesar de a gente já ter visto aí o Gatito jogando, enfim, outros jogadores que terminaram o ano jogando na equipe, mas tem que trabalhar muito forte e trazer realmente alguns nomes aí que possam recompor aí essas perdas que o Botafogo teve. Diogo, você vê esse Campeonato Carioca, somente essa primeira fase, no caso, todo o Campeonato Carioca, como o Botafogo fazendo uma avaliação de dos times pequenos para possivelmente peneirar alguns jogadores para usar no elenco, já que não tem aquela situação da fase financeira do Botafogo que não é muito boa, e pegando esses jogadores de times pequenos no nosso estado, no São Paulo, de Minas, pode vir a ser formular um novo time? O Botafogo é um time que sempre faz isso, né? Se você for analisar, por exemplo, o Chiesa, um jogador que surgiu no americano, jogou em clubes de expressão menores do futebol carioca, para depois sair, né? Se não me engano jogou no Santa Cruz, depois veio para o Botafogo.
Então, assim, são jogadores mais baratos. O Botafogo opta por essa opção. Então, eu acho que é um dos poucos clubes grandes do Rio que fazem isso. Mas isso às vezes dá certo em alguns jogos da Copa do Brasil, principalmente nas primeiras fases, que você pega time de menor expressão, enfim. E esse jogador passa a ganhar a confiança da torcida e automaticamente ser reconhecido. O Botafogo tá ruim das pernas, começou 2019 precisa melhorar e muito, não começou 2019 bem, mas vamos esperar a primeira partida do ano ainda. O Botafogo enfrenta o Bangu nessa quarta agora, no caso amanhã, para o sendo gravado na terça, e no sábado já tem o primeiro clássico do ano, Botafogo e Flamengo. É um jogo que, querendo ou não, já é o terceiro jogo do ano, mas qualquer um que perder já vai colocar uma pressão em cima. O Flamengo a gente fala mais pra frente, agora a gente vai falar do Tricolor Carioca. O Tricolor Carioca também não jogou muito bem, mas conseguiu um empate contra o Volta Redonda. Um gol ali meio estranho, ali batendo na perna do Ibanez, não sabe se foi do Ibanez, não sabe se foi contra, mas pontuou. O importante é que pontuou contra o Volta Redonda. Sofreu um gol de pênalti. Teve um pênalti também contra, mas o jogador do Volta Redonda, se não me engano, o Marcel, perdeu o pênalti. Mas é um início de temporada ainda, né? O Fluminense está começando a saber quem é o Fernando Diniz, está começando a plantar o modo de jogo dele, mas é ainda um primeiro jogo. Na verdade, teoricamente, o Fluminense se salvou de uma derrota. Sim. O que a gente pode analisar, o Fluminense iria para o mesmo caminho do Botafogo na primeira rodada. O Volta Redonda começou bem, num erro de bola no meio campo, o Volta Redonda, o jogador roubou uma bola, carregou e sofreu o pênalti do goleiro do Fluminense, pênalti convertido aí pelo João Carlos, o atacante do Volta Redonda, e o Volta Redonda continuou bem no jogo. E no segundo tempo, em uma outra oportunidade, o Volta Redonda teve a oportunidade de ampliar com 2-0. Mas o Marcelo desperdiçou a cobrança de pênalti. E no finalzinho do jogo, nesse lance aí do Ibanez, acabou aí nessa confusão, a bola entrando e terminando 1-1, já no apagar das luzes, praticamente nos acréscimos, porque o Fluminense arruma esse pontinho. Agora, o que preocupa, assim, o Fluminense jogando no Maracanã, tendo a oportunidade de ter o seu torcedor, claro que o torcedor não compareceu nem um pouco perto do torcedor do Flamengo. Compareceu no dia seguinte da rodada, mas é um jogo praticamente dentro de casa, o Fluminense perde ponto. Então... O Fluminense deixou de fazer ponto jogando em casa, né? O que isso, tudo bem que o Carioca é um time que vocês enfrentam times de pequena expressão, mas mesmo assim a gente já viu que o Cabo Friense vem forte, ganhando o Botafogo, a gente viu que o Volta Redonda também. Que o Volta Redonda vem muito bem. O Madureira tudo bem que perdeu pro Vasco, mas fez um jogo bom ali contra o Vasco. E outros times também que estão jogando bem, mas a gente vê também que... Outro time que vem forte é o Boa Vista. Sim, Boa Vista, o próprio venceu na primeira rodada também. Aí. Mas era a obrigação do Fluminense ganhar, não só por ser o time mandante, mas também por ser o time grande ali na ocasião. Jogão, contratações do Fluminense. O Fluminense não especulou grandes contratações, perdeu nomes importantes, mas tem todo um imbróglio envolvendo o Paulo Henrique Ganso. O Fluminense falou que é o único jogador que poderia extrapolar o teto, que se não me engano é de 150 mil. E o Paulo Henrique Ganso está naquela... é reserva no time que está no lanterna do campeonato francês. O empresário dele quer que ele venha para o Brasil para se reestruturar, voltar a jogar e possa ser vendido novamente. Mas tem toda essa questão do salarial. O que você acharia se acontecesse do Ganso aparecer no Fluminense? Daria jeito naquele meio campo do Fluminense? Hoje, perto dos jogadores que tem, seria uma grande contratação. Jogador de qualidade, a gente sabe que apesar de não estar vivendo um bom momento, é um jogador que tem uma técnica muito afinada, jogador que pode realmente vestir a camisa 10 do Fluminense e preencheria essa vaga largada pelo Sornoso aí, que está fazendo falta no meio campo do Fluminense. Bem como o Fluminense também precisa em algum outro setor estar trazendo outros nomes, mas todo mundo sabe que o Fluminense passa por essa dificuldade financeira. Eu acho que realmente alguns jogadores têm que sair desse teto, porque senão não vai dar certo, não vai fazer time bom, porque esse teto de 150 mil hoje já não é para nível de Fluminense mais.
Sim. Então não tem condições. Isso aí é teto de clube de Série C, Série B do brasileiro. Então, assim, nós temos clube na Série B do brasileiro que estão pagando muito mais do que esse teto aí. Vou dar exemplos aí do próprio Ceará, que está permanecendo na divisão, o Avaí, que está voltando, pagou muito mais do que isso na Série B ano passado. Enfim, Fortaleza. Sim, sim. Então, o Fluminense realmente tem que se reorganizar, talvez trabalhe com um número mais reduzido de jogador para poder melhorar a questão de salário, porque senão vai ficar complicado. A gente está na fase final ali da Copinha, a gente viu o time do Botafogo e do Fluminense, alguns garotos, algumas promessas da base. Você vê esses dois times que estão precisando de reforços pontuais, utilizando muito a base nesse primeiro momento de Carioca? A princípio sim, vai utilizar. Não só eles, como Volta Redonda, os outros times menores que também participaram, ou que não participaram, mas que tem alguns jogadores de base. Mas a gente está falando aqui, já pensando a longo prazo. Fluminense, além do Campeonato Carioca, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, tem Sul-Americano, campeonatos muito mais importantes. Então, realmente precisa se organizar. O Fluminense enfrenta nessa quarta-feira o Americano, fora de casa, e depois no domingo enfrenta a Portuguesa. 2 jogos contra times pequenos, o Americano ganhou, mas a Portuguesa é ali o time ali de menos expressão nessa primeira etapa. Eu vejo o Americano um jogo mais difícil. O jogo vai ser no campo do Boa Vista, em Saquarema. Apesar do Americano já conhecer bem o estádio, vai ser um jogo mais difícil. Agora a Portuguesa começou perdendo também na primeira rodada, perdeu para o próprio Americano, e não acredito que a Portuguesa vá fazer aí muita frente com o Fluminense não. Então a chance do Fluminense nesses 2 jogos aí, na segunda e terceira rodada, de sair pontuando aí. Lembrando que se perder tudo bem, já é a segunda rodada, mas se perder para o Americano, a torcida já vai fazer uma pressão. Claro, com certeza, até porque o primeiro turno são menos jogos do que o segundo turno. E isso pode até colocar em risco a classificação do Fluminense aí na Taça Guanabara. Diogo, última pergunta para finalizar esse bloco. Tudo bem que é a primeira rodada, o Fluminense não teve tanto tempo assim, mas você já viu uma mudança no jeito de Fluminense jogar com o Fernando Diniz? Na verdade ele é um baita treinador. O Fernando é um treinador que gosta que o time jogue com a bola o tempo todo, troca o passe. E a gente já está vendo algumas coisas do Fluminense, mas o tempo é muito curto para ele implantar todo o sistema que ele quer colocar em prática no Fluminense. Então com o dia a dia, é só o tempo que vai começar mesmo a mostrar esse trabalho do Fernando Diniz. E o Fluminense continua errando desde o ano passado, falta camisa 9. Sim. Acho que depois que o Pedro machucou, jogador nenhum conseguiu substituir, nem mesmo tentar substituir o Pedro no Fluminense. Então o Fluminense está esperando ainda que o Pedro volte para poder resolver o problema de gols do ataque do Fluminense. Alegrar a torcida tricolor novamente. Bom, falamos um pouco do Botafogo, do Fluminense, essa toda primeira rodada da pré-temporada. Voltamos daqui a pouco falando um pouco do Vasco, do Flamengo, os 2 times que ganharam e os 2 times que, querendo ou não, contrataram mais do que os outros times que a gente falou agora. Voltamos daqui a pouco. Na hora de fazer a sua carteira de motorista, você precisa ter ao seu lado a experiência da Autoescola Confiança. Aprenda a dirigir com aulas práticas e teóricas, ministradas por professores capacitados e sintonizados com as leis de trânsito. Bons motoristas saem da Autoescola Confiança. Quer qualidade, atendimento de primeira e aquele desconto na sua compra? Então o seu lugar é o Economia do Lar. Frutas, verduras e legumes bem fresquinhos. Toda a linha de higiene pessoal e as melhores carnes do mercado você encontra aqui. Entregamos no conforto do seu lar. Do café da manhã ao jantar, compre no Economia do Lar. Bateu aquela fome?
venha para o restaurante do Betão. Comida caseira de qualidade você só encontra aqui. Variedade e bom atendimento em um só lugar. Restaurante do Betão. A melhor comida com o melhor preço. Rua Padre André Boaventura, 84, Centro Cordeiro. Peça já a sua quintinha. 981 13 19 15. Voltando agora ao segundo bloco do SN Sport, vamos começar falando do Vascão. O Vascão que ganhou um placa magro, mas ganhou do Madureira, né? Madureira voltando a sediar jogos com times grandes. O Vasco ganhou de 1-0 do Thiago Galhardo. Agora é a Arena Madureira. Arena Madureira, isso aí. O Vasco ganhou lá dentro da Arena Madureira, 1-0 para placa magro, mas fez o dever de casa. Ganhou fora de casa, pontuou 3 pontos, amenizou a torcida. Na verdade, um jogo difícil. Vamos falar difícil por muitos fatores. Primeiro, campo com condições de gramado ruim, estádio apertado, 3 mil pessoas, forte calor de sábado no Rio de Janeiro, jogando aí na sua estreia no campeonato. E o Vasco encontrou dificuldade. Madureira no início do jogo, em 2 oportunidades com bola na trave, uma cabeçada do centroavante e outra no chute do meia fora da área, mas o Vasco conseguiu criar algumas oportunidades depois da expulsão do zagueiro do Madureira, onde abriu um pouquinho mais, e depois da entrada do Thiago Galhardo, que logo assim que entrou, teve a oportunidade aí de no rebote, uma bola escorada aí pelo Marrone, depois de acho que 4 ou 5 tentativas de dominar a bola, ele conseguiu escorar pro Galhardo fazer o gol, que deu a vitória ao Vasco aí, e trouxe esses 3 pontos para São Januário. Mas assim, um jogo difícil, conforme você já disse. Quem jogar em Madureira vai passar por dificuldade, principalmente os times grandes. Primeiro pelo forte calor, segundo pelas condições do gramado, estádio muito acanhado, muito apertado. E isso realmente é fator diferencial, porque os jogadores do clube grande não estão mais acostumados com esse ritmo de estádio. Estão acostumados a jogar nesses estádios maiores, que a torcida fica longe, com um espaço muito mais amplo, enfim. Mas o Campeonato Carioca, como diz, né, o campeonato mais charmoso do país, então tem que ter jogos nesses estádios para que o torcedor possa reviver algumas emoções aí do passado. Não perder aquela essência de campeonato estadual, né? E o Vasco, como eu tinha dito falar antes de vir para o segundo bloco, o Vasco, tirando o Flamengo, foi um time que contratou bem. Contratou o Bruno César nas principais contratações do Vasco, o Erle, mas ainda não estão jogando. O Bruno César e o Max Lopes já não vão jogar nesse próximo jogo do Vasco, mas são contratações que vieram para suprir algumas necessidades no time Cruz Maltino. Aquele meio campo do Vasco ali, Thiago Galhardo jogando muito bem, por sinal foi um golaço que ele fez. Com o Bruno César você vê os dois ali articulando o meio campo do Vasco bom. Melhora bem, né? Na verdade o Thiago nem ia para esse jogo, ele estava no banco. Como o jogador lá teve que sair, ele teve que entrar. E ele na verdade não estava nem pronto para jogar ainda nessa partida, como esses outros jogadores que vão estar automaticamente aí só estreando contra o Fluminense. Sim. O Bruno César e o Max Lopes. O Max Lopes provavelmente só joga no clássico contra o Fluminense, estão preparando esses jogadores. E ao mesmo tempo a gente sabe da importância deles para o Vasco. Esses 2 jogadores, mais o Thiago Galhardo, quando entrarem no time, tenho certeza que vai melhorar muito ali e com certeza vai dar trabalho em alguns jogos aí do Campeonato Carioca. O Max Lopes fez grandes jogos na reta final do Campeonato Brasileiro, gols importantes. Tenho certeza que não vai deixar de ser nessa mesma essência aí no Campeonato Carioca. Foi o principal jogador do Vasco, ao lado do Andrei, nessa reta final do Vasco, que livrou o Vasco da segunda divisão. Tem um Andrei que não jogou, né? Tem alguns jogadores. O Vasco de pouquinho em pouquinho está se ajeitando ali, o time titular está se ajeitando, ajeitou ali os jogadores de frente, os atacantes, está ajeitando o meio, o goleiro ali, o Fernando Miguel, fazendo boas atuações. Seu Martin Silva entrou o Fernando Miguel não deixou para baixo. Está acertando a zaga ali com o Hélio, com o Leandro Castão, uma zaga muito boa, Leandro Castão excelente zagueiro. E alguns detalhes ali, nada fora do normal.
Próximo jogo do Vascão contra Volta Redonda em casa, provavelmente jogo de São Januário, quarta-feira. E o Vasco enfrenta o Americano também. Jogos difíceis, dos grandes do Rio, dos 4 grandes do Rio. O Vasco, digamos que tem esses 2 próximos jogos mais complicados. Volta Redonda jogando muito bem, começando muito bem o ano, tanto na Copinha quanto no Carioca. E o Americano também começou muito bem no Carioca e pode até mesmo embalar 2 vitórias ou até mesmo pontuar contra o Fluminense no próximo jogo. Você vê o Vasco continuando essa boa fase, continuando pontuando nesses 2 jogos? Vejo o Vasco melhor que o Botafogo e o Fluminense no momento. Entre os 4 grandes, eu vejo ele um pouco mais na frente do Fluminense e Botafogo. Então, sim, a gente, apesar de o Vasco ter vencido a primeira rodada, é um time que tenho certeza que pode ainda conquistar outros bons resultados aí no Carioca. Além do Vasco ter formando um bom elenco titular, o Vasco está com um excelente elenco na divisão de base. O Vasco joga hoje contra o Corinthians, semifinalista da Copinha São Paulo, com um time muito bom, repleto de grandes craques. Me fugiu o nome agora ali até capitão do Vasco, o 10 jogador de ponta ali do Vasco, excelente jogador. E o Vasco vai reutilizar até mesmo, não só para vender, mas também no elenco, né? O Vasco vai conseguir fazer boas cifras com esses garotos. Na verdade, eu até assisti o último jogo do Vasco na Copinha, foi contra o Volta Redonda. Realmente o Vasco tem uma garotada muito boa que tem jogado essa Copinha São Paulo. Tem um adversário difícil na semifinal, que é o Corinthians, mas o Vasco eu acredito que vai de igual para esse jogo. E tem alguns jogadores, como esse próprio jogador número 10 que vem se destacando aí, que é o capitão do time, um jogador bastante rodado na categoria de base. Sim. Se eu não me engano é a 4ª Copinha São Paulo que ele joga, ele tem muita rodagem na Copinha. E é um garoto que com certeza saindo dali já vai se integrar ao grupo dos profissionais, como alguns outros ali, tenho certeza que também irão. E podem estar ajudando o Vasco nos jogos seguintes aí do campeonato. Vamos ver como é que vai decorrer esse longo ano do Vasco, e o Vasco tentando se reestruturar depois de um ano péssimo no Campeonato Brasileiro. Vamos ver como é que o Cruz Maltino vai lidar com toda essa situação, tanto extra-campo quanto dentro de campo. Dentro de campo começou bem, vamos ver como é que vai manter o Vasco aí. E vamos falar do Flamengo. O Flamengo que ganhou de 2-1 do Bangu. Primeiro gol ali contestado, se a bola saiu ou não saiu, mas conseguiu os 3 pontos. O Flamengo mostrou muita posse de bola, comandou o jogo todo, sofreu um gol nos primeiros lances do jogo. O Diogo Alves fez uma grande defesa na cabeçada, mas tomou um gol no lance seguinte, cobrança de lateral, né, que praticamente está virando um novo escanteio, mas ganhou. Como é que você vê a atuação do Flamengo nesse primeiro jogo, Diogo? Na verdade, a gente viu um Bangu muito mais ligado nos primeiros minutos que o Flamengo. O Bangu começou numa correria louca, um jogo no Maracanã, com 43 mil torcedores. O Bangu quis impor seu ritmo logo aí nos primeiros minutos. E em 2 oportunidades, uma o Diego pegou e na segunda o centroavante do Leonardo Bessa, se não me engano, do Bangu conseguiu fazer o gol, abrindo aí o placar, mas eu acho que foi importante o Flamengo às vezes até levar o primeiro gol, porque o Flamengo, a partir do momento que levou o gol, se transformou num time que vai brigar por título, um time que quer realmente mudar alguma coisa dentro de campo quando o resultado estiver adverso. O Flamengo buscou desde o momento que levou o gol até o momento do empate e até mesmo durante o jogo ter maior posse de bola, uma intensidade muito forte, apesar de ter sido o primeiro jogo da pré-temporada. Achei uma intensidade muito forte dos jogadores do Flamengo. O próprio Diego, jogador que muitos acreditavam que nem com os próximos jogos ficaria titular no time. O Diego foi um dos grandes nomes da partida, com grande participação, participando de quase todos os lances importantes, marcou o primeiro muita gol, raça, né? Perdeu o pênalti, mas teve aí a sua participação importante no jogo. O Flamengo empatou ainda no primeiro tempo, um gol de pênalti do Diego, na minha opinião irregular, tá? A gente sabe por outras opiniões que a gente viu que a bola realmente no lance anterior tinha saído no lance do Redmond. Mas ao mesmo tempo isento também a Rejane, a árbitra adicional que estava ali, porque houve um choque no momento do contato dos 2 jogadores com ela, pode ter tirado ali a atenção no momento de olhar a bola. Então, assim,
No momento que ela teve que se afastar para poder olhar, realmente perde o campo de jogo, Sim, perde sim. a posição da linha, porque aquele lance ali do adicional é um lance na posição lateral, não seria para posição frontal no campo, porque senão você não vê se a bola realmente ultrapassou toda a linha. Sim, exato. E ao mesmo tempo, nesse lance muito rápido, sai o pênalti, né? Que o jogador do Flamengo finaliza, o jogador do Bangu defende aí com as mãos, sai o pênalti, o jogador é expulso. E eu tenho certeza que é um lance assim, muito difícil até de se apurar, tanto que até a própria TV depois, por várias vezes, mostrando replay para realmente saber se a bola tinha ultrapassado toda a linha. Então, assim, imagina o árbitro que está lá dentro do campo, que tem menos de um segundo para tomar uma decisão. Que também teve um choque ainda com o auxiliar. Entendeu? Impossível. E às vezes a pessoa pode falar, mas tinha o árbitro do campo, tinha o adicional e o bandeira. A gente entende, mas eu acho também que muitas das vezes quando tem esse, acaba dividindo a responsabilidade. O árbitro espera do adicional, o bandeira também espera do adicional que estava ali em cima do lance. Então isso também possa ter sido prejudicado. A única maneira de resolver aquele problema seria o VAR, mas naquele jogo não tinha o VAR e coincidentemente não conseguiu resolver. Então o Flamengo no segundo tempo também continuou, voltou para o jogo bem, teve oportunidade, né, e mais um pênalti em cima do Everton Ribeiro, que fez também uma grande partida. Everton Ribeiro muito bem em campo e o Diego desperdiçou a cobrança, né? Na verdade não coloca como desperdício, coloca uma boa defesa do goleiro do Bangu, que também fez boas outras grandes defesas no jogo. E o Bangu, mesmo no finalzinho, tentando impor alguma coisa, mas com menos um, sol muito quente, o Flamengo mantendo esse ritmo intenso, conseguiu a vitória importante aí nesse primeiro jogo do campeonato. O Flamengo não entrou com nenhum grande reforço nesse primeiro jogo, preferiu poupar os principais, lembrando que só o Rodrigo Caio começou esse jogo. O Gabigol e o Arrascaeta foram apresentados no Maracanã. Suposições e contratações do Flamengo. O Flamengo contratou o Rodrigo Caio, Arrascaeta, uma contratação milionária, a maior contratação do Brasil, e o Gabigol ali para ser o homem-gol do Flamengo, mais um homem-gol. O Flamengo agora tem o Gabigol, o Uribe, Henrique Dourado, Vitor Hugo, que subiu da base, que faz aquela posição de ponta ali, mas também faz centroavante, e o Lincoln, ou seja, 5 jogadores de frente. Uma briga boa, mas que alguém vai ter que sair. Flamengo, eu resumo o Flamengo tudo, está montando um grande elenco. A gente sabe que o Flamengo vai ter alguns jogadores na reserva que teriam condições de jogar. Sim. Mas só pode entrar 11 e alguns vão ter que esperar. E isso ainda não falou do Bruno Henrique que está chegando. Outro jogador Bruno que vai. Henrique, o Jorge talvez venha, o Cáceres, Uruguai talvez. O Bruno Henrique está chegando, é outro jogador que vai estar aí trazendo também mais uma dorzinha de cabeça com o Abel, porque muitos jogadores de lado, né? Você vê que a torcida já começou a apertar o Vitinho, porque alguém tem que sair. Vitinho jogando mal. Para jogar. Não jogando mal. Não sendo um jogador regular, não foi muito regular o Vitinho em alguns lances. Mas a gente vê o Flamengo com um time querendo montar um elenco melhor que o ano passado. A verdade é deixar essa dor de cabeça pro Abel aí. O Flamengo seguindo a receita do Palmeiras, digamos assim, né? E o próximo jogo do Flamengo vai ser contra o Resende nessa quarta-feira, o Flamengo jogando fora de casa, e depois o grande clássico. Primeiro grande clássico carioca, o Flamengo e Botafogo, no caso Botafogo e Flamengo, no time do Botafogo. Sábado, um jogo bom. Vai ser um jogo bom, o Botafogo, a gente não sabe como é que o Botafogo vai vir. Veio de uma derrota, não sabemos se ele vai conseguir se recuperar nesse próximo jogo. Mas, como é que a gente pode esperar esse primeiro grande clássico do Rio? Na verdade, todo clássico é clássico. Então, eu acho assim, é jogo de detalhe. Não adianta falar que o Flamengo pode ganhar as duas primeiro, o Botafogo perder as duas, que o clássico vai continuar sendo clássico. Então acho que vai ser definido no detalhe e independente de pontuação, posição, vai ser um jogo duro, um jogo difícil. Sim. O Flamengo vai jogar no Engenhão, que é a casa do Botafogo, e tenho certeza que provavelmente teremos a estreia do Gabigol e do Arrascaeta, que eu também acho que possa atrapalhar um pouquinho, porque os jogadores iniciando naquele ritmo não é no mesmo ritmo dos que já estão jogando, e tenho certeza que vai ser aí um grande jogo. Nada de favoritismo, o Botafogo pode ganhar como o Flamengo pode ganhar, enfim.
Clássico não tem favorito, né? Aquela famosa história que clássico não tem favorito. Essas foram um pouco das notícias do Flamengo e do Botafogo. E a gente volta agora ao terceiro bloco, um palpiteiro com o cara dos palpites aqui pra gente falar, arriscar, né, os palpites aqui. Voltamos já. Na hora de fazer a sua carteira de motorista, você precisa ter ao seu lado a experiência da Autoescola Confiança. Aprenda a dirigir com aulas práticas e teóricas, ministradas por professores capacitados e sintonizados com as leis de trânsito. Bons motoristas saem da Autoescola Confiança. Quer qualidade, atendimento de primeira e aquele desconto na sua compra? Então o seu lugar é o Economia do Lar. Frutas, verduras e legumes bem fresquinhos. Toda a linha de higiene pessoal e as melhores carnes do mercado você encontra aqui. Entregamos no conforto do seu lar. Do café da manhã ao jantar, compre no Economia do Lar. Bateu aquela fome? Venha para o restaurante do Betão. Comida caseira de qualidade você só encontra aqui. Variedade e bom atendimento em um só lugar. Restaurante do Betão. A melhor comida com o melhor preço. Rua Padre André Boaventura, 84, Centro Cordeiro. Peça já a sua quentinha. 981 13 19 15. Voltamos agora para esse terceiro e último bloco para falar do palpiteiro. E como vocês bem já sabem, o palpiteiro Diogo, o cara dos palpites de ano passado, deslanchou Marquinhos, Vila Henrique, Léo, qualquer um que ousa dar o seu palpite, o Diogo venceu. Foi o cara dos palpites de ano passado e vamos começar esse ano trabalhando aqui com os cariocas. Primeiro palpite, eu não vou colocar um clássico de cara não, vou colocar um jogo assim mais tranquilo. Fluminense e Portuguesa, mando de campo do Fluminense. Com certeza, vitória do Fluminense aí. Bota 2-0 Fluminense. 2-0 Tricolor. Vasco e Americano, mando de campo do Vasco. É um jogo que o americano teoricamente possa apresentar uma dificuldadezinha, mas também acredito na vitória do Vasco. 2-1 Vasco. E o grande clássico, Botafogo e Flamengo, Diogo. Um jogo que eu acabei de comentar aqui, um jogo muito difícil, né, por ser clássico, mas pelo momento e pelas condições, vou apostar na vitória do Flamengo aí. 1-0 Flamengo, provavelmente aí gol do Gabigol. Fazendo uma estreia com gol. Você tá magro, estreia com gol. Isso aí. Esse foi um pouco do nosso SN Sport, voltando do primeiro programa de 2019. Muito obrigado você do outro lado aí. Um grande abraço pro meu primo Davi, que sempre vê a gente. Diogo, muito obrigado mais uma vez esse ano 2019 estar com a gente aí. Suas considerações finais, pessoal de casa. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui comentando, falando. E eu agradecer a vocês também que nos assistem, que participam aí do programa, ouvindo nossos comentários, as informações do seu clube. Enfim, que o Campeonato Carioca nos traga boas notícias, grandes jogos, que a gente possa estar aqui falando toda semana. Isso aí. E semana que vem tem mais. Valeu.